Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao TECALI 2023, o nosso segundo simpósio online sul-americano de tecnologia, engenharia e ciências de alimentos. Eu sou a Luzia, sou técnica em agropecuária, tecnóloga em laticínios, bacharel em ciências e tecnologia de laticínios, mestre em ciências e tecnologia de alimentos, ambos pelo Instituto Federal Campus Rio Pomba. Atualmente, sou professora substituta no mesmo campus, no Departamento de Ciências e Tecnologia de Alimentos. Irei abordar com vocês o tema, Utilização da farinha de bagaço de malte na elaboração de iogurtes e sorvetes. Vamos lá? Com o passar dos anos, tem-se observado um aumento gradual no número de microcervejarias localizadas no território brasileiro. Com este aumento no número de microcervejarias, veio também o aumento no consumo dessas cervejas. O consumo de cervejas tradicionais, quando comparado com a cerveja artesanal e produção, é maior. O consumo de cerveja artesanal é menor quando comparado com as cervejas comuns e também produção. O principal ingrediente utilizado na fabricação de cerveja é o malte aí proveniente de cevadas específicas para a produção de cervejas. Com este aumento no número de cervejarias, na produção e no consumo, consequentemente, temos o aumento da produção de subprodutos resultantes dessa produção, como, por exemplo, a gente pode citar o bagaço de malte. O bagaço de malte, apresenta elevado teor de fibras e proteínas em sua composição. Sendo assim, com tal composição, pode ser utilizada, como ingrediente para enriquecimento de alguns produtos alimentares, como, por exemplo, gelados comestíveis, biscoitos e iogurtes, trazendo benefício para quem consome esses produtos, benefício à saúde do consumidor. Quais são esses benefícios? Melhora no desenvolvimento do sistema imunológico de quem consome, redução da gordura corporal, dentre outros benefícios aí para o consumidor. Que a gente vai ver a elaboração dos iogurtes, primeiramente. Qual que é o objetivo geral? Elaborar o iogurte acrescido de farinha de malte e lactobacilos caseiros. Temos como objetivos específicos aí, verificar se a adição de farinha de bagaço de malte interfere nas características físico-químicas ou não dos produtos analisados, avaliar a qualidade microbiológica desses produtos, comparar os resultados obtidos de acordo com a legislação vigente. Aqui a gente vai ver a elaboração da farinha de bagaço de malte. Esse bagaço de malte era disposto em embalagens lacradas e congeladas até o momento do uso. No dia do uso, ele era descongelado e dispostos em bandejas secas e higienizadas, bem espalhados para que haja a secagem adequada desse bagaço. Essas bandejas eram levadas em estufas para que ocorresse secagem. Após esta etapa, esse bagaço de malte foi para uma maquininha para que ocorresse a moagem. Após a moagem, verificou-se algumas partículas maiores nessa farinha, tendo aí a necessidade da utilização de peneirinhas específicas para a retirada dessas partículas maiores e, por fim, temos a farinha de bagaço de malte para ser utilizado nos produtos elaborados. Aqui a gente vê o fluxograma de produção do iogurte, A gente tem aqui o recebimento do leite, a adição do açúcar e a pasteurização, utilizando o binômio tempo e temperatura 90 graus Celsius por 5 minutos, sendo a etapa de pasteurização de extrema importância, tanto na produção do iogurte, que estamos comentando no momento,
tanto na produção do sorvete que iremos ver posteriormente. Após a pasteurização, a gente vai fazer o resfriamento, de 43 graus Celsius a 45. Após este resfriamento, será adicionada a cultura de iogurte 0,1%. Após a adição da cultura, vamos adicionar 0,1% de lactobacillus casei, depois incubar até 0,65% de ácido láctico. Após essa incubação, essa massa será quebrada. Após a quebra da massa, será adicionada a farinha de bagaço de malte nas concentrações adequadas. Sendo que a gente tem concentração controle, que é 0% de farinha de bagaço de malte, 1,5, que é 1,5% de farinha, 3,5, que é 3,5%, e 4,5, que é 4,5% dessa farinha. Após a adição da farinha de bagaço de malte, vai por invase, refrigeração a 7 graus Celsius. As análises físico-químicas realizadas foram acidez titular, EPH, conforme a metodologia proposta pela Instrução Normativa número 68, a determinação de extrato seco total, foi realizada pelo método de secagem em estufa da Brasont a 105 graus Celsius, de acordo com a OAC de 2016. E o extrato seco total foi obtido pelo método de diferença, sem menos a porcentagem de água encontrada nas amostras analisadas. A avaliação das características microbiológicas dos produtos, né, foram realizadas análises de coliforme a 36 e 45 graus Celsius e mesófilos aeróbicos, de acordo com o Brasil 2003. Delineamento experimental. O delineamento estatístico utilizado foi o fatorial 4x3, sendo que foram 4 tratamentos e 3 tempos de avaliações diferentes. Foi utilizado o teste Tucker ao nível de 5% de significância e foi utilizado o programa CISVAR na versão 5.3. Aqui a gente já vai para a parte de resultados e discussões, né? Para coliforme, os valores aí a 36 graus, os valores variaram de 3 a 3,6 e a 45 graus Celsius, menor que 3,0 no mais provável por ml. Galina 2018 encontrou em iogurte probiótico com polpa de frutas vermelhas contagem de coliforme a 36 graus Celsius e 45, valores inferiores ao encontrado no presente trabalho, valores de 0,3, número mais provável, por ml, nas amostras analisadas por Galina. O pH das amostras aí variaram de 4,26 a 4,58, valores parecidos encontrado por Da Silva em 2016, quando ele avaliou os iogurtes caseiros e encontrou resultados de pH variando de 3,57 a 4,3. Para a acidez, né, os valores variaram de 0,64% a 0,73% de ácido lático. Portanto, esse produto, né, está de acordo com a legislação vigente, que estabelece um parâmetro de 0,6 a 1,5% de ácido lático, estando, então, de acordo com a legislação. Os valores de extrato seco aí variaram de 21,20 a 25,01. Galina 2018 realizou as características fisicoquímicas de iogurte probiótico com polpa de frutas vermelhas e encontrou o resultado de 17,67% de extrato seco total, resultado inferior ao encontrado no presente trabalho. Os valores de cinza aí variaram de 0,65 a 0,73 nas diferentes amostras analisadas. Bessa, em 2018, analisou o iogurte probiótico de tamarindo e encontrou resultado de 0,73%, ou seja, resultado semelhante ao encontrado no seguinte trabalho, no presente trabalho, perdão. Resultado semelhante. Aqui a gente já passa para a elaboração de sorvetes, né? Qual que foi o objetivo geral da elaboração desse sorvete? Foi elaborar e caracterizar o sorvete sabor açaí com morango adicionado de farinha e bagaço de malte, em diferentes concentrações. Os objetivos específicos aí: elaborar o sorvete sabor açaí com morango
adicionar de diferentes concentrações de farinha de bagaço de malte, além da formulação controle, sem adição de farinha de bagaço de malte. São concentrações parecidas com as concentrações dos iogurtes. 0% de farinha, amostra controle, 1,5%, 3,5% e 4,5% de farinha de bagaço de malte. Outro objetivo é avaliar as características físico-químicas e tecnológicas dos produtos elaborados em questão, avaliar as características microbiológicas, as características sensoriais, a aceitabilidade, a intenção de compra dos produtos. Foram duas etapas de desenvolvimento, né? Etapa 1 é a obtenção da farinha de bagaço de malte, que é todo aquele processo que eu comentei anteriormente no processamento lá, antes do processamento do iogurte, que eu falei sobre a secagem do bagaço de malte em estufa, que foram dispostos em bandejas. Foi aquilo que eu comentei lá anteriormente para vocês. Etapa 2 é a produção e caracterização do sorvete, né? E a adição da farinha de bagaço de malte. O preparo de sorvete com farinha de bagaço de malte, né? Após a moagem da farinha, teve um tratamento. Essa farinha, após a moagem, ela foi disposta em bandejas secas e higienizadas e levada para a luz UV por um tempo de 30 minutos, com o objetivo de eliminar micro-organismos presentes na farinha de bagaço de malte. Aqui a gente vê a tabela de formulação desses sorvetes. Pode ver aqui que a quantidade, né, a formulação em gramas de emulsificante não variou de uma formulação para outra, não variou. Podemos observar que a gordura de palma também não variou, a sacarose, glicose, estabilizante e polpa de açaí, com morango. Podemos observar que a quantidade de farinha de bagaço de malte, ela variou de uma amostra para outra, 0,0% era a amostra controle, 1,5% a amostra 1,5%, 3,5% de farinha de bagaço de malte, a amostra 3,5%, 4,5% é a amostra 4,5% de farinha de bagaço de malte. Podemos observar que a quantidade de água também variou de uma amostra para outra, a quantidade de leite em pó integral também variou, ok? Aqui a gente pode ver as etapas de elaboração de sorvete, né? Primeiramente, a gente tem o balanceamento da calda, o preparo da mistura posteriormente e a pasteurização no binômio tempo e temperatura de 90 graus Celsius por 24 segundos. O que eu comentei anteriormente é uma etapa do processo de suma importância, é a pasteurização. Após a pasteurização, a gente passa pelo processo de homogeneização e resfriamento a 25 graus Celsius. Após o resfriamento, essa calda vai passar por um processo de maturação a temperatura de 4 graus Celsius por 24 horas. Ou seja, essa calda é feita um dia anterior ao dia da produção do sorvete, fica maturando a temperatura de 4 graus Celsius por um tempo de 24 horas, para depois ser processado. Após a etapa de maturação, após 24 horas, vai ter adição de emulsificante. Após a adição de emulsificante, vai ter adição de farinha e bagaço de malte. E, por último, adição de açaí com morango. Após isso, haverá incorporação de ar e congelamento. Após essa etapa, teremos o envase e armazenamento a menos de 18 graus Celsius, a temperatura. As análises físico-químicas instrumentais realizadas foram composição centesimal. Quais foram? Proteínas, umidades e cinzas, carboidratos. A composição de carboidratos foi determinada por diferença. Análise de teor de gordura. A análise de teor de gordura foi realizada pelo método de Gerber com butirão de leite. Tivemos também a análise de derretimento desse sorvete. Determinação de overrun. Análise microbiológica, né? As análises foram realizadas em duplicata no tempo zero de armazenamento e esse sorvete ficou armazenado a uma temperatura de menos 18 graus Celsius. Para coliformes a 45 graus Celsius, as análises foram realizadas em placas PET e filme da TM, né, de acordo com a 3M do Brasil.
Análises microbiológicas ainda, determinação de Staphylococcus coagulase positiva, de acordo com a metodologia de Lancet e Banet, do ano 2001. Determinação de salmonela, né? Empregou-se o método descrito por Anders e colaboradores do ano de 2001. A avaliação sensorial desses sorvetes, né? O teste de avaliação sensorial foi realizado no Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos do próprio Instituto Federal Campus Rio Comba. O preparo das amostras. As amostras foram dispostas em copos plásticos, acompanhados com colheres plásticas, transparentes. As amostras foram identificadas com 3 dígitos aleatórios. Nenhum dígito era igual ao da outra amostra. Foram dígitos aleatórios, diferentes, cada número para uma amostra. Após o experimento das amostras, né, foram oferecidos aí água para enxágue do palato do provador. Teste de aceitação, a gente utilizou a escala hedônica de 9 pontos, né, que varia de 1 a 9. 1, desgostei extremamente, e 9, gostei extremamente. Foram utilizados 50 provadores não treinados, escolhidos de forma aleatória. Os atributos avaliados foram aparência, aroma, sabor, textura e impressão global. O teste do CACTA aí foi realizado. A análise de variância, que é a nova. As medidas aí foram comparadas, né, utilizando o teste Tucker, a 5% de probabilidade. Foi utilizado o programa CISVAR, versão 5.3. Aqui a gente vai para os resultados de discussões das análises físico-químicas. A gente vai ver, né, os atributos, né, proteínas, umidade, cinzas, gorduras e carboidratos. Podemos identificar que nenhuma das amostras apresentou diferença significativa de uma formulação para outra. Em proteínas, a gente pode observar que os resultados de proteínas variaram de 3,68 gramas por 100 gramas de proteínas a 4,70. Para a umidade, os valores variaram de 58,11 a 63,65 gramas por 100 gramas de umidade. Para o atributo cinzas, os valores variaram de 0,75 a 1,11 gramas por 100 gramas de cinza. No atributo gordura, os valores variaram de 1,33 a 1,83 gramas por 100 gramas de gordura. Já carboidratos, os valores variaram de 29,80 a 35,41 gramas por 100 gramas de carboidratos, demonstrando então que não houve diferença significativa entre uma formulação e outra em nenhum dos atributos. O valor médio de proteína encontrado nas amostras foi similar ao encontrado por Ositurk e colaboradores no ano de 2018 e Lazari também e colaboradores no ano de 2018. O valor médio de umidade nas amostras de sorvete foi inferior ao encontrado por Rain e colaboradores no ano de 2019. O valor médio de carboidrato também que foi encontrado nas amostras foi superior ao encontrado por Goral e colaboradores e Lahar, de 2018, o Larazi, o valor médio de cinza encontrado nas amostras de sorvete foi semelhante ao encontrado por Ositurk e colaboradores, e Goral e colaboradores no ano de 2018. O valor médio de gordura encontrado nas amostras foi inferior ao encontrado por Larazi e colaboradores no ano de 2018 e Borges e colaboradores no ano de 2019. Aqui a gente pode observar, né, os valores de over 1. Podemos observar que as amostras controle, a formulação controle e a formulação 1,5 não apresentou diferença significativa entre si. Porém, as amostras 3,5 e 4,5 apresentaram diferenças entre si. A amostra controle e a amostra 1,5 se diferiram das amostras 3,5 e 4,5. Kumar e colaboradores e os colaboradores no ano de 2018 encontraram em seu estudo valores médios parecidos em seu presente trabalho.
parecido com o encontrado aqui em nosso trabalho. Taxa de derretimento do sorvete. Vocês podem observar aqui, ó, que a amostra controle apresentou um comportamento diferente em relação à taxa de derretimento aqui do tempo 10 ao tempo 50. Apresentou um comportamento diferente em relação às demais amostras na taxa de derretimento. Vocês podem observar, ó, que o comportamento aqui foi bem parecido, para todas as amostras, menos a controle, que apresentou comportamento diferente. Vocês podem ver que chegam a ser um certo ponto que a amostra 4,5% também apresenta um comportamento diferente das demais amostras. Mas podemos observar que a partir de 60 minutos, 1 hora, os comportamentos foram bem parecidos para ambas as amostras, quando se refere à taxa de derretimento desses sorvetes. Que a gente pode observar na análise, né, de acordo com o tempo, o derretimento do sorvete em função do tempo de análise foram realizados de 10 em 10 minutos. Vocês podem ver, ó, que vai, de acordo com o tempo vai passando, vai derretendo, mas vocês podem ver que está demorando um pouquinho para ocorrer esse derretimento. Aqui a gente vê as qualidades microbiológicas, né, desse sorvete. Coliformes a 45 graus, salmonela e estafilococcus coagulase positiva. Podemos observar que todas as amostras para coliforme a 45 graus Celsius, todas as amostras apresentaram resultado menor que 1 vezes 10 a 1. E para a salmonela, todas as amostras apresentaram ausência. Estafilococcus coagulase positivos, todas as amostras apresentaram resultado menor que 1,0 vezes 10 a 1, estando, então, os produtos de acordo com o padrão da legislação vigente, que, de acordo com o padrão da legislação, para coliforme a 45 graus Celsius, o UFC por gramas, é até 5,0 vezes 10 a 1, o UFC por grama. Salmonela ausência, estafilococcus coagulase positivo, UFC por grama, até 5,0 vezes 10 a 3, o UFC por grama. Então, podemos afirmar que os produtos analisados encontram-se de acordo, né, dentro dos padrões de legislação vigente e apresentaram condições higiênicas ideais de produção, como representado pela tabela que falamos anteriormente. Aqui a gente vai falar sobre o atributo sensorial, né? Aparência, aroma, sabor, textura e impressão global. Vamos aqui começar pela aparência, né? Podemos observar que o tratamento controle apresentou maior aceitação quando comparado às demais amostras, né? O tratamento 1,5 não diferiu de 3,5 e 4,5, enquanto esses dois apresentaram diferenças entre si. Aqui a gente vê o parâmetro de sabor, né? Foi observada diferença apenas entre as amostras 3,5 e 4,5, sendo 3,5% a preferida em relação à amostra 4,5. Quanto ao atributo, né, de textura, foi verificada e observada diferença apenas no tratamento controle e 1,5, sendo que a amostra controle foi preferida em relação à amostra 1,5%. Na impressão global não teve diferença significativa, né? Indicando que a adição do farinha de bagaço de malte, ela não interferiu no sorvete. Não alterou suas características, não interferiu nas características desse sorvete. Podemos observar também que a aroma, ele não apresentou diferença significativa de uma amostra para outra. Podemos ser observado que a amostra controle foi a preferida em relação às demais amostras. Para os atributos aparência, sabor e aroma, os valores médios encontrados foram superiores ao encontrado por Akbari e colaboradores no ano de 2016. Ele não verificou diferenças, né, significativas.
para os atributos mencionados acima. A Rainha e colaboradores de 2019 também não verificaram diferenças significativas entre as amostras em relação a atributo e impressão global. Aqui a gente vê os scores da impressão de compra, né? Podemos observar que não houve diferença significativa de uma amostra para a outra, isso pode ser verificado na tabela, sendo que a amostra 1,5 foi a preferida quando comparado com as demais amostras, ok? Seguida pela amostra 3,5, posteriormente a amostra controle e por último a amostra 4,5% de farinha de bagaço de malte. Aqui, né, a gente conclui que os produtos elaborados estão de acordo, né, com as boas práticas de fabricação, tá? Foram executadas as boas práticas de fabricação durante a elaboração de cada produto. Podemos concluir também que a adição de farinha de bagaço de malte é viável, uma vez que possui alto teor de fibras e proteínas em sua composição. Os resultados da análise físico-químicos estavam de acordo com a legislação vigente, tanto para o iogurte, tanto para o sorvete analisado. Com o presente trabalho, foi possível realizar a elaboração de sorvete sabor açaí e do iogurte adicionado farinha de bagaço de malte, lactobacillus casei. As características físico-químicas e incorporação de ar desse sorvete semelhante à amostra sem adição, né? A amostra controle. A adição de farinha de bagaço de malte também contribuiu para evitar o derretimento do sorvete. Podemos observar que as amostras que continham maior concentração de farinha de bagaço de malte demorou um pouco mais para que ocorresse o derretimento desta amostra. Todos os produtos estão de acordo com a legislação vigente para os parâmetros de microbiológicos. Aqui a gente já finalizando, os meus sinceros agradecimentos ao Instituto Federal Campus Rio Pomba pelo apoio, tá? Ao Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos pelo espaço, pela ajuda, pela força e pelo espaço, né, dedicados. Ao CNPq, agradeço ao Tecali pelo excelente convite. É uma honra estar fazendo parte desse evento tão importante para a área alimentícia. É um prazer estar participando. Foi uma honra receber o convite. O meu muito obrigada. Agradeço também a professora Aurélia Dornelas, Maurício Henriques, Roseli Ribeiro, Vanessa Riane, ambos do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos do Instituto Federal Campus Rio Pomba. Os meus sinceros agradecimentos. Deixo como palavra final para vocês. A persistência é o caminho para o êxito. Então, persistam, insistam, pois o conhecimento jamais serão retirado de vocês. Uma vez adquirido, jamais perdido. Um grande abraço, bom evento a todos. Aproveitem o máximo para estar aprendendo um pouco mais, tá ok? Para estar participando, para melhorar o conhecimento de cada um de vocês, de cada um de nós, na verdade, né? Que é um evento nessa dimensão que é o Tecali, é difícil de encontrar. Meus parabéns para vocês, um grande abraço e o meu muito obrigado. Bom evento a todos. Deu certo.